Boa noite, pessoal. Então, eu fui motivada a fazer essa aulinha aqui, baseada em algumas perguntas que eu recebi, me pedindo orientações quanto a como eu deveria orientar os pacientes para se manterem mais calmos, para poderem ter a sua saúde mental aí em dia, mediante inclusive ao panorama que nós estamos vivenciando, tá? Então, eu vou ter que falar um pouquinho sobre o mecanismo de ação de alguns antidepressivos, mas mais do que isso, falar sobre a fisiologia do nosso sistema nervoso central, tá? E como que os neurotransmissores, então, eles desempenham o seu papel no na nossa regulação de humor, tá? Então, aqui eu tenho um esquema, tá? Com duas células do sistema nervoso central, uma célula pré-sináptica e uma célula pós-sináptica, ou seja, dois neurônios aqui, tá? E em exemplo aqui nós temos a serotonina, tá? Também conhecida como 5-HT, tá? Ela fica armazenada numa vesícula aqui. E quando chega um potencial de ação na célula, ela então liberada na fenda sináptica, tá? Para que ela consiga ser ligada aqui nesse receptor dessa célula pós-sináptica e desempenhar, então, o seu papel. Após o desempenho desse seu papel, ela retorna para a fenda sináptica, uma parte dela se liga aqui nesse receptor, que eu não vou entrar no mérito, e grande parte é recaptada e volta a ser armazenada aqui, então, nessa vesícula, tá? Os antidepressivos e ansiolíticos, enfim, desde os anos 60, basicamente, eles tentam fazer o quê? Aumento de neurotransmissores nessa fenda sináptica aqui, porque grande parte deles, não vou entrar no mérito de cada um deles, mas grande parte deles faz a inibição dessa recaptação aqui, tá? E aumenta, então, a oferta, a disponibilidade dos neurotransmissores para que, então, sejam ligados e desempenhem o papel. Aqui a gente está dando exemplos, obviamente, de uma molécula, mas isso acontece na ordem de pelo menos umas 10 a 15 mil moléculas, tá, gente? Pelo menos, tá? Só que tem um porém. Quando a gente fala do uso dos antidepressivos, ansiolíticos, tá? Eles partem do pressuposto que você está fabricando neurotransmissor, tá? Então, ele parte, para ele poder aumentar essa concentração na fenda, você, teoricamente, precisa estar produzindo, então, sintetizando aqui, ó, tá? O 5-HT no exemplo. Para sintetizar, gente, neurotransmissor, aí já entra uma orientação minha, tá? Você precisa de alimento, tá? E alimento de verdade, tá? Alimento, lembra da feira, tá? Então, lembra de alimentos como grãos, como feijões, ervilhas, ovos, carnes, peixes, todos os tipos de raízes, tá? Frutas, então, assim, obviamente, não vai ser uma alimentação à base de industrializados e processados e alimentos de compota, ou até mesmo aí biscoito, massa, pão, tá? Que você vai conseguir dar esses tijolinhos aí para que seus neurotransmissores estivessem sendo produzidos, tá? Aqui, na sequência, então, vou pular essa parte que não interessa. Mediante isso, vocês têm que entender que, como a neurobiologia do estudo da depressão, ela avançou, né, durante todas essas décadas, a gente sabe que não é só aumentar neurotransmissores, então, para tratamento da disfunção, tá, de depressão. Por quê? Primeiro, porque nós temos uma condição genética, tá? Ou seja, alguns genes que aumentam a tua probabilidade de vir a desenvolver a patologia, tá? Esses genes são completamente influenciados pelo meio, gente. Ou seja, se você é um paciente estressado, se você é um paciente que sofreu trauma, se você é um paciente que está numa situação de relacionamento dinâmica familiar desfavorável, ou se você cresceu numa dinâmica familiar desfavorável, então tudo isso junto, digamos, desequilibrado, tá? Faz com que você venha a desenvolver a patologia. Aqui entra uma coisa muito interessante. Aqui é o conhecimento da hiperatividade do eixo HPA. O que é isso? Os meus pacientes já ouviram falar
do tal do cortisol, né? Então, o cortisol, ele é um hormônio relacionado ao estresse, tá? E esse eixo HPA é exatamente esse eixo que, digamos, fabrica o cortisol, é o eixo da adrenal, tá? Ou suprarrenal. O nosso corpo ele é feito sim para suportar um estresse, só que um estresse de caráter agudo, que é um estresse que inicia-se, para, inicia-se, para, tá? Então, nosso corpo não é feito para suportar esses estresses de longos anos. E é o que muitos pacientes hoje queixam, né? De uma vida com carga elevada de trabalho, com pouco tempo para cuidar de si próprio, com pouco tempo de lazer, tá? Com inércia, né? Sedentarismo, enfim. Então, tudo isso faz com que você gere uma no caso em questão aqui que nós estamos falando do sistema nervoso central, uma neuroinflamação. Mas nós não devemos esquecer que nós também temos repercussão aqui na nossa integridade do intestino. O intestino ele começa a ser lesado também, ele começa a se inflamar e você começa a perder essa integridade de parede. E esses dias eu falei que é o tal do leaky gut, aí que é o intestino que vaza, e você começa a ter conteúdos, vamos dizer assim, de toxinas e, digamos, pedacinhos de bactérias que entram no teu sistema de corrente sanguínea, e isso gera, então, uma inflamação sistêmica, inclusive piorando aqui a neuroinflamação também, tá? Então, aqui vai minha outra dica, gente. Paciente que tem esse diagnóstico, né, ou se sente aí, de repente, estressado, levando uma vida realmente muito atribulada, aqui eu paro para dar a segunda dica. Busquem fazer terapias que te, vamos dizer assim, que te desconecte desses problemas reais, assim, dessa agito dessa vida. Então, aqui entra, desde psicoterapia, ou até com o teu próprio psiquiatra, que muito psiquiatra hoje tem essa abordagem dentro do consultório. Aqui entra a naturologia, que seria toda a parte que foge um pouco à farmacologia convencional. Então, massagens, florais de Bach, microfisioterapia, reiki, acupuntura, auriculoterapia, reflexologia, tá? É um momento, então, que de certa forma faz você se desconectar. Prática de hobbies, tá? Então, gosto de tocar música, vai aprender realmente a se aperfeiçoar em tocar aquele instrumento, quero aprender línguas, quero, enfim, aprender a costurar, enfim, tá? Eu quero aprender a pintar, então, assim, busque fazer realmente a prática de hobbies que te desconecte dessa loucura. A fé é muito importante aqui, tá? Muito importante, muito importante. A fé é uma coisa extremamente poderosa. Então, se conecte com Deus, tá? Ore mais, né? Isso é uma coisa extremamente poderosa, tá? E a última coisa que eu queria falar é sobre isso aqui, ó. A redução que a gente vê da neuroplasticidade no processo da depressão. Então, imagine assim, ó, você tem uma árvore, tá? E essa árvore, ela tem, então, o caule, tá? O caule, ela é como se fosse o axônio, tá? A árvore é um neurônio, os galhos, então, são os dendritos, e as folhas são os botõezinhos sinápticos que estão em constante renovação para manter, então, as conexões cerebrais de forma otimizada. Quando a gente pensa em neuroplasticidade, a gente pensa numa molécula que chama BDNF, que eu falei dela também não faz muito tempo, que é o fator neurotrófico derivado do cérebro, tá? Que aumenta muito, gente, aumenta muito. Você consegue aumentar muito as folhas dessas árvores, tá? Quando você pratica atividade física, tá? E não é incomum a gente ver atletas, né, e pessoas que se mantêm em atividade com poucas queixas de fundo psiquiátrico, tá? É muito mais fácil você encontrar um paciente inerte aí, depressivo, poliqueixoso, enfim, ansioso, do que um paciente que se mantém em atividade. Então, a explicação mora aqui, tá? Eu espero que, de alguma forma, eu tenha ajudado vocês, tá? Outra coisa que eu lembrei agora, antes de encerrar, é que para regular o eixo HPA, tá? Entre todas essas ferramentas aí de naturologia e hobbies, existe também algumas moléculas
que a gente passa, que são chamados de adaptógenos, que aí inclui-se o reloura, inclui-se a rhodiola rósea, a ashwagandha, tá? Que são coisas também que são fitoterápicos que a gente prescreve aí para os pacientes quando a gente detecta esse tipo de cansaço de esgotamento crônico, tá? E acho que é basicamente isso. Outra coisa que é importante, pensando agora que nós estamos em casa, coisas que te deixam mais calma. Então, banana, tá? Cacau, aqui o cacau pode ser também o chocolate 70% cacau ou mais, tá? Ou cacau em pó. Aveia, kiwi, abacate, melancia, maracujá. Aí os chás, né? Chás de melissa, chá de camomila, chá preto, que é riquíssimo em teanina, que é uma outra molécula super interessante para regular ansiedade, estresse, tá? Então fica aí, gente, fica a dica. Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Eu me coloco total, inteiramente à disposição, caso surgir alguma dúvida, tá? Por parte de vocês. E obrigada pela atenção aí. Um grande abraço e vamos continuar de quarentena.